Agora nós vamos falar sobre mercado, vamos falar um pouco sobre mercado de reposição, sobre mercado do boi gordo. E quem conversa conosco é o Felipe Fabre, que participa ao vivo aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Felipe, obrigado pela sua participação aqui no programa conosco. E nós temos visto uma movimentação bastante forte em relação aos animais que vão para o abate, mas os animais que virão para o abate em algum momento. E um dos fatores que mais chama a atenção é a valorização de bezerro e boi magro. Como é que vocês aí na Scott têm observado este cenário, essa parte do mercado pecuário brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente acredita que esse comportamento, esse movimento de alta, ele veio para ficar, tá? Ele vem e vai se sustentar ao longo de 2025, deve seguir assim em 2026, tá? O destaque que a gente dá é que nesse momento ele ainda não está sendo tão expressivo, porque há pouca oferta no mercado, então a gente ainda não vê muita bezerrada chegando. Quem tem, pensando no sistema de produção de pastagem, até a primeira quinzena de outubro, precisava ainda fazer um pouco mais de caixa, estava com uma condição de suporte mais desfavorável. Então, um mercado que veio com pouca liquidez e com preços firmes, pensando na bezerrada pelo momento do ano. Só que, na nossa visão, já é um mercado que trabalha com uma oferta mais fraca chegando. E em 2025, a nossa expectativa é que ela venha ainda mais cadenciada, dando aí um quadro, na nossa interpretação, de estabilidade a altas cotações, até podendo estimular o criador nessa estação de monta agora em 2024. E isso reforçando um viés de alta para o primeiro trimestre, enfim, dando aí uma sequência na nossa visão de provavelmente virada de fase dentro do ciclo pecuário de preços. Porque a gente enxerga que o mercado vai vir menos ofertado, como está sendo agora em 2024, e ainda mais frouxo, né, com relação à oferta para 2025. A gente tem que entender que o bezerro que chega ao mercado, como a gente acabou de acompanhar aqui na reportagem, ele vem dali a 2 anos da estação de monta. Então a gente vai começar a sentir a estação de monta de 2023, que teve a maior participação de fêmeas nos nossos abates desde 2003, ou seja, um abate muito acelerado de matrizes, de vacas mais velhas e vacas mais novas, também novilhas também dentro desse contexto, chegando ao mercado em 2025. Então, é uma oferta que naturalmente vai ser mais comedida em um momento onde o pecuarista que trabalha com a recria engorda estará mais capitalizado. Ou seja, o vendedor sabe disso, deve segurar um pouco mais, reter a questão da sua oferta e os preços, naturalmente, na nossa visão, devem trabalhar mais firmes. E para o gado mais zerado, o contexto é semelhante, pensando aí no boi magro, no garrote, nas categorias um pouco mais, até mesmo nas fêmeas também, né? Nas fêmeas mais zeradas, o contexto é semelhante, mas aqui eu coloco um adendo. A gente tem um giro mais rápido para essas categorias, pensando em confinamento, e o confinador está totalmente estimulado nesse momento na nossa atividade, no nosso setor. A exportação está aquecida, a demanda interna está firme, o comprador está ávido, a arroba do boi saiu de 240 para 340 em São Paulo em pouco menos de 3 meses, e isso estimula o confinador também. Então, essas categorias mais zeradas, a procura por elas aumentou, mantendo seus preços firmes e deve seguir com um quadro de demanda aquecida ainda, mesmo com a saída de boiada de segundo giro agora, mesmo com a entrada do período das águas, a gente acredita que o confinador ele tem um cenário de estímulo para continuar um gado fechado porteira dentro. Os preços que nós temos hoje, tanto para os insumos quanto para o boi magro, é um contexto de estímulo ao confinamento, e a gente acredita que agora em novembro, mais uma rodada, mais um giro de confinamento, não seria utopia pensar na nossa visão que o mercado talvez consiga se sustentar e dar firmeza a essas categorias mais jovens na nossa praça pecuária, aí no nosso Brasil afora. E Felipe, você citou os animais de confinamento, citou as fêmeas também, e a gente tem observado uma entrada mais expressiva de animais de confinamento já em outubro, agora em novembro
também. E aqui no Mato Grosso do Sul, também interior de São Paulo, a gente sabe de uma procura também para fêmeas ainda por abate, né? Tem tido propostas e propostas vantajosas do ponto de vista financeiro. A indústria está precisando abater, mesmo com essa entrada de animais de confinamento. Em relação aos estudos que a Scott tem, e tem levantamentos muito importantes a respeito dessa atividade no Brasil e também a quantidade de fêmeas que vão para o abate, apesar da redução, é maior historicamente do que a gente viu em anos anteriores. Como é que vocês avaliam essa equação? Esse ano, o diferencial para nós está sendo demanda. A demanda é quem está sendo o grande driver, o grande direcionador de preços. Primeiro semestre do ano, nós tivemos recorde de abate, recorde de produção de carne bovina, ou seja, a oferta ela veio robusta para o nosso mercado. Mas essa oferta, quando a gente para analisar um cenário exportador, onde houve um aumento de quase 30% no acumulado do ano, já superamos o recorde de embarques registrado em todo 2023, faltando 2 meses para o encerramento de 2024. Exportamos 2,3 milhões de toneladas, considerando aí carne in natura, enfim, está sendo um comportamento bem robusto de embarques nesse ano de 2024, sendo um dos destaques que a gente traz. E quando a gente para analisar o mercado interno, também não foi um ano ruim para o mercado interno. O preço da carne bovina, isso olhando principalmente o primeiro semestre, ele chegou mais acessível ao consumidor. Quando a gente para analisar o comportamento de preços no varejo, e aqui dados em São Paulo, que a Scott Consultoria monitora rotineiramente, a gente pega e faz uma base anual. O mês de janeiro com janeiro do ano passado. Quando a gente compara 2023 até setembro desse ano, janeiro de 2023 até setembro desse ano, em todos os meses houve retração nos preços da cesta de carnes que chegou ao consumidor brasileiro. Então, a carne bovina ela ficou mais acessível em 2023 e em 2024 e o consumidor foi às compras. O desemprego esteve contido, a gente está com um índice hoje na casa de 6,5%, segundo os dados do IBGE. Tivemos um ano de eleições municipais também estimulando a questão de demanda interna. Tá? O índice de intenção de consumo das famílias no melhor patamar desde a pandemia. Então, no contexto geral, houve um quadro sim que beneficiou demanda interna e também com uma demanda externa que se beneficiou do quê? De um Estados Unidos fora das negociações no mercado internacional, em função do problema vivido pelo país com relação ao seu rebanho e os preços da carne bovina por lá. Uma demanda chinesa que, mesmo com uma recuperação de plantel suíno, se manteve firme, manteve em ascensão. Um Oriente Médio comprando mais carne bovina do Brasil. Então, no contexto geral, a demanda ela veio muito boa, na nossa visão, a gente enxerga desse modo, mesmo com um recorde de abate de fêmeas no primeiro semestre e muito provavelmente um recorde de abates ao longo de todo 2024, fazendo com que os preços tivessem essa disparada que a gente está assistindo agora. E o que está acontecendo no mercado? Geralmente as fêmeas elas compõem os abates mais fortes no primeiro semestre. Descarte da estação de monta das fêmeas que não emprenharam, descarte sazonal em função da perda de qualidade do capim. Então, primeiro semestre concentra mais as fêmeas nos abates. Segundo semestre isso diminui. No segundo semestre desse ano, quando a gente pega os preços da reposição, o bezerro subiu 2% no primeiro semestre, enquanto o boi gordo caiu 10%. Isso considerando São Paulo como referência. Ou seja, houve um estímulo ao criador para começar a se preparar melhor para a estação de monta nesse segundo semestre. A gente enxerga também como um fator a mais, né, no contexto aí do porquê que os preços estão subindo tanto. Então, sim, está havendo essa procura maior por fêmeas para a composição dos abates, porque elas acabam puxando os preços do boi, enfim, de modo geral. Mas do mesmo modo que elas puxam o preço do boi para baixo, elas também fazem com que o preço do boi suba quando há menor oferta dessas categorias, e é o que a gente está vendo nesse segundo semestre. Tá? Então, o contexto tem sido esse até o momento, a gente enxerga sim uma demanda aquecida, mas uma oferta que veio boa até o primeiro semestre e agora ela não tem dado conta de abastecer o mercado, por isso os preços estão subindo. Felipe, para encerrarmos, eu quero entrar então no tema carne bovina. E para falar de carne bovina, eu preciso falar de câmbio também, porque se há uma coisa que sobe no Brasil, é dólar. Né, e sobe por várias questões. Eventualmente é externo,
eventualmente alguma coisa nos Estados Unidos, é uma eleição de presidente, aí sobe momentaneamente, depois volta a trabalhar dentro da regularidade. Mas o que nós temos que afeta câmbio mesmo são questões domésticas, são questões da política econômica brasileira. Estamos num momento esperando, né, com expectativas em relação a cortes de gastos, né, cortes fiscais, que não vêm desde a quinta-feira à tarde. Mercado super nervoso, dólar chega a 5,81, chega a 5,84, está ali agora próximo a 5,80. Enfim, o dólar é alto. O dólar alto, ele claro, ele vai trazer um faturamento, uma receita melhor para o frigorífico exportador quando a gente pensa em moeda brasileira, em reais. Isso faz com que a indústria frigorífica que enxergue essa questão política, que é bastante confusa no Brasil, uma oportunidade de manter essas exportações mais altas e, de certo modo, direcionar esses abates, essa produção de abate, principalmente agora aumentando para o mercado externo. Isso é possível? Bom, vamos lá. Dólar alto é bom para o exportador porque a nossa carne fica mais competitiva lá fora. Nossa arroba fica mais competitiva, nossa carne fica mais competitiva. Então, permite a indústria frigorífica até pagar um pouco mais, a depender, por conta de margens melhores. Dólar, na nossa visão, enquanto essas questões fiscais aqui no Brasil não forem bem elucidadas, o mercado vai seguir em ascensão, tá? Deve seguir firme. Dólar, para nós, é um dólar acima de 5,50, porque não há no radar nenhuma elucidação a respeito do tema. Fala-se no corte de gastos, mas vem logo na sequência uma notícia de aumento salarial de parte de servidores públicos. Então, há aí pesos que o governo hoje tem interpretado que não tem levado a um consenso no mercado a respeito de, né, uma política de austeridade fiscal mais contundente. Ponto. Então, é um dólar, na nossa visão, firme, é bom para a indústria frigorífica, permite pagar mais para a arroba do boi gordo, pode ser até bom para o pecuarista, porque vai receber mais pela venda do bovino, mas a gente tem que lembrar que boa parte dos custos também está relacionada a dólar, pensando na agricultura, pensando na pecuária. O defensivo, ele tem a sua molécula ligada a dólar, o fertilizante, ele tem ali o seu preço relacionado a dólar. Então, com dólar elevado, os custos de produção se mantêm elevados. Ponto. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Olhando friamente para a carne bovina, tá? Sim, a gente interpreta que há mais avidez para o mercado externo nesse momento, por conta justamente das margens mais interessantes. Mas a gente não pode esquecer, Fabiano, que a gente está falando no mercado doméstico agora de um momento de maior capitalização da população nacional, que ainda é a maior parte do consumo da carne bovina. A gente estima aí que entre 65% a 70% da carne fique no mercado interno, a depender do ano, a depender da quantidade de abate, enfim, de uma série de outros fatores. Mas 2/3, pelo menos, estão aqui. E quando a gente entra no último trimestre, com destaque a novembro e dezembro, há sazonalidade de pagamento de 13º caindo na conta. E tivemos esse ano a questão dos empregos temporários para as eleições. Agora há a geração de empregos temporários para os serviços. Então, assim, exportação é importante, mas geralmente China desacelera no final do ano. Quem que pode entrar no lugar de China agora? Estados Unidos tem uma cota de parcela ali com relação ao volume que recebe uma alíquota menor, a gente pode ter um estímulo a mais vendas para Estados Unidos nesse momento. Mas mercado interno para nós é quem vai acabar sendo o grande direcionador. Apesar desse peso do dólar, apesar de todo esse contexto, se o mercado interno não conseguir absorver a alta de preços da arroba do boi gordo, a alta de preços que está acontecendo também no atacado de carne com osso, carcaça hoje chegou a R$ 22,00 o quilo, carcaça bovina. Então, é o maior patamar desde 2022. Isso vai ser repassado no varejo. Se o consumidor brasileiro não conseguir trabalhar com um aceite nesses preços, aí não tem mercado externo, na nossa visão, que segure e sustente uma arroba de 350, 360 no curto prazo. Tá? Então, talvez a gente tenha um limitador que venha justamente por parte do mercado doméstico. Até o momento tem conseguido enxugar bem, como promoções. Esse fim de semana, vou pegar até contar um caso interessante. Eu estive no mercado no sábado, carne contra filé, na casa dos seus R$ 44, R$ 45. No dia seguinte, no domingo, para um churrasco de família, o varejo trabalhando com um preço quase R$ 7,00 abaixo do que vinha operando no sábado. Então, pode ser uma estratégia que o varejo adote em meio à alta de preços no atacado de carne bovina, aumentar fluxo de venda com promoções
E aí o que der para manter o preço elevado, garantindo suas margens, mantém. Mas ou vai ser promoção no meio do caminho, ou repasse integral para poder manter as suas margens ali dentro do que vinha operacionalizando. E mercado doméstico, para nós, é quem vai ser o grande direcionador agora de preços em curto e médio prazo. Claro que o mercado externo ainda tem um peso muito relevante, vai acabar tendo a maior margem para a indústria, mas o mercado doméstico nos 2 próximos meses é, na nossa visão, o grande driver, o grande direcionador para aonde irão os preços, além da oferta. Tá? As chuvas voltaram, a oferta beneficia a rebrota das pastagens, beneficia o produtor que tem bovinos nesse sistema de produção a segurar um pouco a sua oferta. Então a gente enxerga aí um mercado que é de estabilidade a altas cotações da arroba bovina no curto prazo. Tá certo, Felipe. Felipe, eu vou fazer mais uma pergunta que já estourou nosso tempo, mas a gente vai conversar um pouquinho mais, porque isso tem a ver aí com o interesse geral de população, que é quando a gente fala de varejo. Né? Quando você fala dos R$22 o quilo que está chegando pela carcaça, e se a gente vê um volume de altas em todas as categorias animais, a gente olha para o varejo, e aí o varejo a gente tem uma linha de avaliação que é diferente. Principalmente quando o preço ganhou na última oportunidade, né, alguns anos atrás, ele ganhou preço muito rapidamente. E ele chegou num teto e dali ele não passou. Quando essa arroba, quando toda a estrutura da cadeia produtiva começou a ceder, ele foi se mantendo naquela linha por muito tempo, por anos. E cedeu, mas cedeu muito menos do que poderia ceder. O que me faz acreditar, aí do ponto de vista de economista, que há uma margem ali para esse varejo conseguir trabalhar. A gente pode ver uma linha, né, ou já dá para enxergar uma linha, um parâmetro do que a população brasileira está disposta a pagar pela carne bovina. Isso é possível porque ainda tem a competição com outras proteínas, com carne de frango, carne suína também, que aumentou bastante. Como é que você enxerga esse aspecto? Vamos lá, Fabiano. Primeiro ponto que a gente tem que interpretar. Cada elo da cadeia de produção tem uma coisa que é a defesa de suas margens. Tá? Enquanto a gente passou pelo último ciclo de alta, lá de 19 a 21, o varejo trabalhou com margens achatadas. A gente fez uma margem bruta aqui na Scott Consultoria, para se ter ideia, margem bruta no varejo, considerando o preço do corte no atacado sem osso e o preço de venda ao consumidor, na média, pegando o histórico, ficava ali em 55%. Não estou levando em consideração custos do varejo, tem uma série de outros fatores no meio ali que a gente não está entrando no mérito, tá? Mas margem bruta de 55% na média. Quando a gente entra no período de alta com relação à arroba do boi gordo, nessa fase de 19 a 21 que eu citei, a média para o varejo trabalhou na casa dos 30%, 28%. Tá? Ela subiu o preço da carne, mas a margem achatou. Quando o boi cedeu e os preços da carne no atacado ao longo da cadeia foram caindo, o varejo não diminuiu os preços na mesma proporção para poder o quê? Recompor, recuperar a margem, chegando à média histórica que ele trabalhava. Tá? Então, a gente enxerga o quê? A população conseguiu absorver os preços no patamar que veio operando, claro que com o mérito de que estoques talvez um pouco mais enxutos, a necessidade de promoções para fazer girar o produto ali na prateleira, mas foi o teto que a população conseguiu aceitar com relação aos preços. E o varejo, enxergando isso, manteve esse teto, com as promoções acontecendo com mais frequência nos últimos 2 anos, dando maior liquidez, tá? E, é claro, repassando parcialmente para que, né, conseguisse ter maior giro ao longo do ano. Se não tivesse aceitando, se não tivesse acontecendo isso, a gente não estaria vendo o preço subindo agora, a gente teria estoques elevados de carne chegando ao mercado, enfim. E essa foi a estratégia tomada. Agora, com essa alta muito forte que a gente viu no mercado de carne bovina, no mercado no atacado e também na arroba do boi, o que a gente pode enxergar do varejo talvez? Repasse de preços, o que eu acredito que não vai acontecer, porque o repasse, se ele vier, não vai ser integral, tá? Ele vai ser repasse mais pontual de preços, sabendo o limitador que ele teve na última fase de alta, e aí uma quantidade maior de promoções para dar giro agora no final do ano, ou margens mais apertadas com preços menores e maior liquidez. Então a gente vai ter que entender o que vai acontecer no mercado varejista, o mercado esse que sabe que
para o mercado doméstico agora o momento é interessante, então talvez mais promoções venham a acontecer. Eu acabei de citar até um exemplo do que aconteceu comigo na prática dentro do mercado aqui na minha cidade, e a gente pode passar a ter uma frequência maior disso acontecendo em 2024 até o final do ano, e em 2025 isso se tornar ainda mais, como eu posso dizer, frequente dentro dos açougues, dentro do balcão no mercado aí Brasil afora.